Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Eu sou o Bruno Dekesh Seskin, diretor regional do Founder Institute aqui em Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para compartilhar esse evento com outras pessoas da rede de vocês, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes. Vai ser um debate interessante, uma conversa bacana sobre como captar recurso para a sua startup modo pandemia, com aqui alguns dos atores que estão fazendo investimentos, assim como atores que estão recebendo investimentos nesse momento aí na pandemia. Então, a gente preparou aqui e tivemos o grande prazer de convidar de termos a honra de contar com a prioridade no tempo dessas pessoas incríveis que estão aqui com a gente. A Mari Forest, do High Capital, o João Getter, que representa Anjos do Brasil, o capítulo daqui, e o Helmut, que é o nosso empreendedor raiz, fundador da Logcomex, que foi uma das nossas investidas aqui pelos nossos fundos de investimento. Então, além de ser diretor do Founder Institute em Curitiba, eu também lidero os investimentos do Founder Institute no Brasil, com um fundo novo que a gente está tirando do ar agora, esse ano, para investir numa safra de mentores e graduados do programa do Founder Institute. Então, esse aqui seria o primeiro passo, né, o primeiro evento pelo qual as pessoas têm contato com o que a gente faz, até passar por programas de aceleração, até receber algum tipo de investimento e alguma apresentação de investidores, que é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Tá bom? Eu estou enrolando um pouquinho para ver todo mundo entrar e eu já vou começar a apresentação. Então, antes de eu me apresentar, eu vou passar a bola para as outras pessoas que vão estar aqui comigo para se apresentarem, contarem um pouco do que eles fazem, enquanto as pessoas estão entrando aqui na live que acabou de começar. Obrigado pela presença, pessoal. E, Mari, conta um pouco do que você está fazendo por aí. Legal. Primeiro, agradecer o Bruno, todo o pessoal do Founders pelo convite, estar aqui hoje com vocês. Sou super fã do Founders, assim, acho que acompanho desde o início, quando o Founders começou aqui em Curitiba, né? E é bem legal ver o impacto que já teve no nosso ecossistema aqui, e depois se espalhou pelo Brasil também, né? Então, sou super fã da iniciativa e do programa. Eu hoje sou sócia e gestora do High Capital, que é o Honey Island, que é um veículo de investimento focado em empresas de tecnologia em estágio pré-seed, né? Então, a gente faz cheques de 500 mil até 700 mil reais, primeiro cheque, podendo chegar a 1 milhão, follow-on, e super aberto sempre a co-investir com outros atores. Então, a gente participa de rodadas de até mais ou menos 2 milhões de reais. A gente foi criado pelos fundadores do Ebanks, lá em 2015, a empresa, que é uma empresa de pagamentos, para quem não conhece o Ebanks, né, já deve ter recebido aí algum e-mail do Ebanks, confirmação de recebimento de pagamento do Spotify, do Airbnb, para quem não conhece, né, a Alibaba também. O Ebanks é uma empresa que cresceu bastante, muito rápido, e os fundadores sempre foram muito ligados no ecossistema e sempre quiseram estar próximos e investindo em outras startups também. Então, eles começaram investindo no modo anjo, e aí foram evoluindo, né, criando um portfólio, investiram em 5 empresas. Em 2018, eu já conhecia eles da Endeavor, eles me chamaram e falaram: Mari, venha para cá que a gente vai montar agora um veículo mais estruturado, com valor dedicado para investimento, com uma tese. E foi que eu me juntei a eles em 2018 e a gente montou esse segundo veículo que a gente está finalizando a alocação agora, esse ano. Então, a gente tem mais uns 2 investimentos para fazer.
e já estamos pensando no próximo passo, né, um próximo veículo um pouco maior, para fazer cheques um pouquinho maiores também, mas sempre com esse foco em empresas de tecnologia e early stage, que é o que a gente gosta e é o que a gente sabe fazer. Assim. Então, a gente investe em empresas majoritariamente aqui de Curitiba, da região, mas também já fizemos investimentos em São Paulo e estamos abertos a olhar o Brasil como um todo, desde que a gente consiga ter uma certa proximidade. E a gente gosta de estar bem perto dos empreendedores, participar dos comitês e ter uma proximidade bacana aí para conseguir agregar além do capital que a gente está colocando. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Passo a bola para o João para ele se apresentar. Pô, obrigado, Mari. Obrigado por ter aceitado o convite. Bacana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mari. Helmut, prazer estar com vocês aí. Obrigado pelo convite, poder falar um pouco com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Bom, a minha história é um pouco diferente, né? Eu também sou aqui do Paraná, de Curitiba especificamente, mas fiz toda a minha carreira profissional no mundo corporativo, né? Não tive uma passagem muito breve como empreendedor e quando eu tinha lá meus 27, 28 anos e cometi todos os erros possíveis e imagináveis que a gente olha hoje quando a gente está lá no Founders, lá mentorando, a gente procura corrigir, né? Mas lá eu fiz tudo que o pessoal faz de errado, eu fiz. Mas, enfim, fiz minha carreira no mundo corporativo, sempre em empresas multinacionais, foram muitos e muitos anos. E em 2 anos, 2018, um ano e meio atrás, eu me retirei aí do mundo corporativo, né? Entre aspas, me aposentei. E aí foi por 2 vertentes, né? Uma mais tradicional, eu sou conselheiro de empresas, né? Empresas tradicionais, empresas familiares, mas da dita economia tradicional, tamanho médio, tamanho grande, e fui por esse caminho de inovação através dos grupos anjos, né? De investimento em startups. E até uma curiosidade, quando a primeira vez um conhecido meu, um amigo meu de conselho, me convidou para uma pitch night, né, que era de um grupo anjo, da Anjos do Brasil. Eu não tinha a menor ideia o que era pitch night, não tinha a menor ideia o que era grupo anjo, né? Achei que ele estava brincando comigo, né? Alguma coisa assim meio diferente, né? E foi muito bacana, né? Então hoje eu estou na Anjos do Brasil, sou responsável aqui porque nós chamamos do núcleo o capítulo Paraná. A Anjos é um grupo, talvez hoje, o maior grupo de anjos que tem no Brasil, são 430 membros. É o primeiro estágio de captação, né? Normalmente é o primeiro estágio de captação entre aceleradoras e grupos anjos. Os nossos cheques são um pouco menores do que a Mari falou, né? São cheques que variam aí de 300, 250, 300 a 600 mil reais, normalmente. Já chegou mais do que isso, mas normalmente ficam nessa faixa. E também fazemos co-investimento com outros grupos anjos, e aí chegamos a cheques um pouquinho maiores. Mas nós pegamos as startups quando elas estão lá no comecinho, né? Já tem o MVP testado, mas ainda ali com um pouquinho faturamento, poucos clientes, né? Nós pegamos nessa fase. Também faço parte aí do Curitiba Angels, né? Nossa querida Curitiba aqui, e ajudo muito ali o pessoal, a Márcia, né? Com a avaliação de startups do nosso grupo. Também tenho investidas com a Curitiba Angels. E mais recentemente, quer dizer, já faz um ano já, mas aparentemente foi ontem, mas já faz um ano também, virei cotista do Fundo Goods, né? Do Anderson. E indiretamente somos cotistas lá no High Capital, né? Temos uma cotazinha pequenininha lá, com a Mari lá. Mas aí também, o Goods é um fundo pré-seed, muito semelhante ao que a Mari falou para o High Capital, né? Investimos cheques aí na faixa de 500, 700 até 1 milhão, mas na faixa entre 500 mil e 700. E já são startups que já estão um pouco mais maduras, né? Já passaram por aquela fase anjo, já tem um faturamento contínuo e já estão um pouco mais sólidas, né? Já estão querendo tracionar e escalar, já tem o produto basicamente já definido. Então, basicamente, isso que a gente faz. Contribuo também aí no Founders, né? Lá com o Bruno, sou mentor do grupo lá.
Muito bacana o trabalho que o Founders faz. Agora, um desafio muito grande, né? Fazer tudo virtual, mas tem funcionado. E também ajudo aí no Sebrae, né? O Sebrae está com um programa bem bacana aí com o Sebrae Innovation, né? Algo assim, Startup Innovation. E eu sou mentor lá ajudando esse programa, que é um programa casado entre Sebrae e governo do estado do Paraná, que vai premiar aí em torno de 30 startups com alguma ajuda para seguirem. É isso, Bruno. É isso que eu tenho feito por aí e prazer novamente estar com vocês aqui. Espero que o pessoal aproveite a nossa discussão. Agora, que nem a Mari falou, né? Chamo o Helmut para falar. Legal. Legal. Obrigado, João, por estar aqui. Helmut. Boa noite. Aí, gostaria de agradecer, né, o convite aí do Bruno. É uma honra aí estar dividindo um pouco dessa experiência, dessa jornada maluca empreendedora, né? Bom, eu sou o Helmut, né? Sou fundador da Logocomex. A Logocomex surgiu em 2016, mais ou menos. O que a gente faz, né? A gente basicamente transforma dados em inteligência, né? Então, a gente somos uma plataforma de assinatura que provê inteligência para o segmento de comércio exterior. A gente está num mercado bem específico, né? Comércio exterior. Não tem muitas startups nesse segmento, né? Mas a gente vê uma baita oportunidade, é um mercado bem tradicional, bem carente de tecnologia. Então a gente está com essa pegada realmente de ajudar as empresas a crescer os seus negócios internacionalmente, né? A gente, em 2017, foi acelerado pela ACE. Ficamos 11 meses, né, Bruno, no Júpiter, né? Mais ou menos. A nossa primeira casa oficial, né? Então, desde a construção do Júpiter aí. Bom, e basicamente a gente é um modelo de assinatura, né? Então, a gente começou a empresa bem focada em operadores logísticos e agora a gente está expandindo, né, o nosso modelo para os importadores, que é o cliente final da cadeia, né? Então, a nossa principal proposta de valor é estar presente, né, em todos os elos do comércio exterior, né? Então, a gente vê realmente que tem bastante desafio para a gente aí durante a jornada, né? Eu também participo aí do Founder, às vezes, algumas sessões, né? Apoiando alguns empreendedores. A gente passou no programa da Endeavor também, Scale Up, já está fazendo a segunda vez agora. E a gente também fechou uma rodada seed de investimentos aí em maio, no mês passado, né? Então, investiu junto com a gente a Investec de São Paulo e a Caravela Capital, que é aqui de Curitiba, né? Então, é isso. Valeu. Uou, valeu, gente. Bom, vocês viram aí que a gente tem gente que investe, gente que está sendo investida, esse mercado não parou. Bom, meu papel nos investimentos é que eu sou investidor anjo, super anjo, na verdade, né, quando a gente até administra o dinheiro dos outros, desde 2015, não, desculpa, final de 2013, 2014, comecei investindo numa empresa, uma fintech de Joinville, que é o Asas, acabou sendo hoje em dia nosso mentor. E aí eu queria investir em mais empresas para diversificar portfólio e tinha uma grande dificuldade de enxergar quem eram os potenciais investidos aí da carteira. Então, acabei fundando o Júpiter com esse objetivo de, primeiro, fomentar o ecossistema, fazer com que nasçam uma quantidade muito alta de startups, e para isso a gente precisa de educação, de gente boa compartilhando conhecimento, e por isso eu me juntei à causa do Founder Institute como diretor. E via Júpiter a gente acabou criando 3 veículos de investimento que foram responsáveis por investir hoje em 23 empresas, sendo uma delas a Logocomex do Helmut, entre outras. Então, meu papel aqui também é como investidor, mas eu também, como empreendedor, também levantei capital, também levanto capital, então eu estou sempre dos dois lados da moeda, né, levantando do dinheiro e investindo ao mesmo tempo. Então, vou poder falar um pouco pelos dois chapéus aqui para intermediar o debate aí entre o povo. Tá bom? Bom, agora que todo mundo já entrou, todo mundo já se apresentou, eu vou fazer... eu ia fazer o compartilhamento da tela. Paloma, você pode compartilhar a tela, por favor? Porque ela está desativada para mim. Ou você libera que eu possa fazer.
O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Está liberado. Ah, obrigado. Polícia. Aqui, vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela? Positivo, estamos vendo, Bruno. Obrigado. Bom, eu vou fazer a apresentação tradicional aqui do Founder Institute, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe o que a gente faz, qual é o nosso trabalho, como que funciona o programa do Founder Institute, que a gente vai dar início aí nos próximos meses, e um pouco do funcionamento e como é que tudo isso funciona. Enfim, o Founder Institute ele é a maior aceleradora do mundo de startups, que está criando hoje uma safra de 800 até 1.000 empresas por ano, isso filtradas de mais de 4.000, né, 3 a 4.000 pessoas que tentam entrar no programa e não conseguem chegar até o final. Está funcionando hoje em 180 cidades, já formou 4.000 empresas, né, 4.000 fundadores que a gente fala, né, a gente é muito focado na pessoa, no fundador, e não necessariamente só na empresa. E a nossa rede ela conta com 15.000 mentores. Então, esses mentores são responsáveis por ajudar esses fundadores aspirantes a darem os seus próximos passos, seus primeiros e próximos passos, né, no empreendedorismo. No Brasil, a gente já está presente fizemos mais que 50 programas em 13 cidades, graduamos 300 fundadores numa rede de 1.200 mentores. Então, aqui a gente tem alguns números que nos colocam na posição da liderança no Brasil, que nos faz o maior programa de aceleração de startups do Brasil em determinadas métricas. Mas, claro, sem tirar o mérito de qualquer outra aceleradora também. O programa, na prática, como ele funciona? São sessões temáticas, então tem 14 temas que vocês vão conhecer, e perguntas e respostas com os mentores. Você vai poder fazer o seu pitch, você escuta o feedback dos mentores, tem um trabalho em equipe, onde você é separado em times, né, em pequenos times, e esses times, um ajuda o outro na sua startup, né, cada um com a sua, faz um exercício de liderança, tem um líder que lidera um grupo. Você tem que fazer assignments semanais, então toda semana você vai entregando partes de trabalho, né, assignments, poderia dizer que são tarefas de casa, mas elas são missões empresariais muito mais difíceis, e determinadas assignments, se você não cumpre, você é eliminado do programa. E você tem também mentoria individual com os mentores e diretores do programa. Como é que funcionam as trilhas do programa? Então, hoje em dia, a gente não pega só empreendedor que está começando muito do zero, mas se você quiser, a partir da sua ideia, ou de 2 ou 3 ideias, ainda às vezes tendo um emprego formal, né, você entra na trilha Launch, que você vai passar por validação, construção de time e go-to-market. Ou se você já está um pouco mais avançado, se você já está full-time, já tem um time trabalhando em cima de um protótipo, o produto já está no ar, ou se você já está começando a crescer, você já tem um produto no ar, no mercado, e você quer ganhar mais clientes e mais receita, você vai para a trilha Growth, que é uma trilha de aceleração e tração. Então, basicamente, para quem que serve o programa, isso é importante ficar claro, desde a pessoa que está com a ideia até a pessoa que já está com o produto no mercado e está buscando tração. Até o final de 2020, nós estamos funcionando em modo 100% virtual. Então, isso aqui é uma sessão do programa agora, né? Antigamente a gente tinha fotos com todo mundo estando lá dentro, agora tudo acontece aqui no Zoom. Então, a gente não parou nem um pouco por causa da pandemia, a gente se digitalizou 100%, a gente era parcialmente digital, agora é 100% digital. Fizemos essa transformação e está funcionando muito bem. Essa turma que está aqui foi uma turma de Belo Horizonte, eu consegui participar de lá também, foi bem legal. E aqui estão as datas de inscrição do Founder Institute Brasil 2020. Então aqui a gente tem o Start Local, Go Global, que é um programa completamente em inglês,
feito a partir do dia 19 de julho. Em Ribeirão Preto, 19 de julho, Porto Alegre, 26 de julho, BH, 26 de julho e Curitiba, aqui que é o nosso capítulo, 2 de agosto é o dia que começa. Então, se cadastra, entra no fi.co/join/Brasil, entra no programa e vem construir sua startup junto conosco. Mais capítulos vindo em Londrina, Brasília, Goiânia, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, para abrir ainda Uberlândia e Triângulo Mineiro. A gente entrega algumas determinadas fellowships, né, que são bolsas, tanto para os ganhadores e participantes do hackathon da NASA, o NASA Space Apps Challenge, que acabou de acontecer, o NASA Space Apps Covid, a edição é um hackathon, né, que a gente patrocina com bolsas, e temos algumas bolsas para Startup Weekend. Estamos agora com uma chamada para saúde pública, né, por conta do Covid, né, Public Health, para quem estiver criando qualquer solução relacionada a curar, prevenir, mitigar ameaças à saúde pública. Você pode ganhar uma bolsa gratuita se você tem alguma ideia ou um protótipo de um negócio que está ajudando o mundo a melhorar a sua saúde pública, você se cadastra nesse link. Lançamos recentemente uma plataforma chamada Talents for a New Future, que é uma plataforma de talentos para o novo futuro. Então, porque muita startup morreu, muita startup reduziu seu time, mas tem também muita startup crescendo, que está recebendo investimento. Então, a gente está dando uma chance para que as pessoas que perderam empregos possam recuperar isso da maneira mais rápida possível. Os parceiros nossos, né, do Founder Institute no Brasil, o Júpiter, como Venture Partner, a gente faz a parte de relacionamento e investimentos, né, relacionamento com investidores e investimentos. Parceiros de globalização, desde o World Trade Center Curitiba até a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos e a Britânica. E parceiros de ecossistema, como Inovativa, Legado, Acate, e parceiros de investimento, LAS, Gear Ventures, Bossa Nova, entre vários outros. A gente tem em cada cidade também um parceiro legal. Aqui eu quero ressaltar o apoio que a gente sempre recebe do Grabowski, de Curitiba, que é um escritório fantástico para você abrir o seu negócio e depois também contar com a assessoria jurídica deles na medida que você cresce. Eles realmente entendem muito bem como esse fluxo funciona, já passaram várias vezes por isso, de ajudar nossos empreendedores a nascer e crescer. Start Local Go Global é um programa exclusivamente em inglês que a gente está fazendo para lançar empreendedores globais a partir do dia 1 na América Latina. Então, ele é feito inteiro em inglês, você faz o pitch em inglês, a sua ideia tem que estar... pode até ser para o mercado brasileiro primeiro, mas você vai ter que fazer todo o processo em inglês. Então, tem que fazer esse sentido inteiro para um investidor global, para mentores gringos, analisarem o seu negócio. Então, é um pouco diferente do funcionamento tradicional do Founder Institute. O próximo evento, dia 23/6, Demo Day, do Founder Institute de Belo Horizonte. Então, no dia 23/6, que está chegando, vocês vão poder ver uma demonstração de quem são as nossas graduadas lá em BH. E vai ter a presença da Shark Tanker Cris Arcangeli. Então, se inscrevam no Demo Day de Salvador também, no dia 30/6. E a gente gostaria de convidar vocês para o nosso movimento massivo transformador, que a gente utiliza esse hashtag aí, né? Making BR Happen, Making Brasil Happen, fazendo o Brasil acontecer, hashtag 100K Jobs. A gente quer criar 100 mil empregos de tecnologia no Brasil, e vocês que escutaram essa missão a partir de agora também são responsáveis por contratar essas pessoas. Então, gente, muito obrigado. Agora a gente vai começar realmente o painel e ter uma discussão aqui, como conseguir dinheiro para a sua startup no Brasil, com as pessoas aqui que a gente acabou de apresentar. Então, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e vamos dar início ao debate. Algum de vocês quer começar? Por onde a gente começa?
Acho que vale a pena começar pelo empreendedor, né? Conta realmente como foi conseguir dinheiro para sua ideia nos primeiros dias, na medida que você foi avançando ela, e mais para os estágios iniciais, assim, como que foi os primeiros dias da Logicommerce? Sim. Bom, os primeiros dias o financiamento veio do próprio empreendedor, né, digamos assim, né? Então, quem deve acreditar primeiro no negócio e arriscar a pele é o empreendedor, né? Então tem muita gente aí que, eu tenho um projeto, mas eu não tenho investimento, eu não consigo tirar do papel. Você que deve ser o primeiro, né, a arriscar, acreditar no teu negócio, para depois outras pessoas acreditarem no teu negócio, né? Então, quando a gente começou a empresa, eu ainda trabalhava no emprego formal, né? E tinha uma jornada dupla, né? Então, é legal, porque daí você pode, não, tem uma estabilidade aqui, mas chega um momento que você tem que sair de cima do muro, né? Não dá para servir dois senhores, né? Então, no início até eu acabei pedindo as contas do meu trabalho e fui de cabeça e tentar fazer a coisa funcionar. E, e esse acho que foi o primeiro erro meu, porque eu queria resolver todos os problemas do mundo, né? Tipo, falava assim, minha solução resolve tudo, vou conseguir vender para todo mundo e vai ser tudo tranquilo, vai ser um negócio que vai se vender sozinho, as empresas vão lá, vão assinar e eu vou ficar bem tranquilo, mas não é assim que acontece, né? Então, realmente foi um período bem difícil no início da validação, né? Eu já tinha alguns clientes, tinha uma visão completamente diferente sobre tecnologia, sobre SaaS, sobre startup, enfim, imaginava, tinha uma outra visão do mundo, não conhecia como que era o mercado a fundo, e, e aí chegou um ponto que eu vi, né, um programa de aceleração da Ace, né, e eu falei, vamos me cadastrar nesse negócio e vamos ver se vai dar certo, né. A seleção foi bem rígida, assim, teve 4 ou 5 etapas do processo, né, que consistia basicamente em... a Ace tinha 2 programas antes, né, então o do início e o de growth, né, o de growth você tinha uma receita recorrente e aí eles investiam 150 mil reais e também te davam toda a estrutura física, toda a parte de mentoria. Então a gente acabou conseguindo participar, né? Passamos nas etapas e recebemos o primeiro aporte, né? Que foi da Ace que acreditou na gente, né? E aí assim mudou completamente assim a visão que eu tinha, né? Do negócio. Tipo, eu acreditava que a jornada é fácil, né? Porque a gente é acostumado a ver só as boas notícias, né? Geralmente isso criou essa figura do empreendedor sendo um caminho mais opcional e fácil para aquilo que você quer fazer, né? Mas não é bem assim, né? Então, não é só de boas notícias, né? O que sai no jornal, o que sai na mídia é realmente só nem 1% do que realmente acontece, né? Então é uma montanha-russa. Então foi realmente, a gente fechou com a Ace no nosso primeiro aporte, foi via mútuo conversível. Eu nem sabia o que era um mútuo conversível, não fazia ideia, não tinha um bom advogado na época, até a gente acabou contratando, né, depois. Então isso é uma das coisas também que a gente recomenda, assim, quando você vai começar, tem que ter um contador bom e um advogado bom, porque são duas coisas que são essenciais, assim, para você conseguir avançar, né? Até em questões negociais, né? E falando um pouco de startup, de VC, você tem que pegar um advogado que seja especialista em VC, né? Porque às vezes o termo do mútuo, o termo do contrato de investimento é algo bem diferente, né? Se você passar por um advogado tradicional, fazer uma análise, ele vai ter uma visão completamente distorcida às vezes do que realmente aquilo é, né? Então a gente recebeu em 2017, no nosso primeiro aporte. Eu sou de Paranaguá, cidade portuária aqui vizinha de Curitiba. Acabei depois me mudando para Curitiba, né, para ficar perto, né, ficar junto da Ace ali no Júpiter, né. Então a gente mudou a empresa para Curitiba e a gente começou realmente com uma série de visões que a gente tinha sobre a realidade que acabaram não sendo realmente aquilo que a gente imaginava ser, né. Então, se você quer entrar nesse caminho de ser acelerado, de participar de um programa, acho que a primeira coisa que você tem que ter é uma cabeça aberta, porque às vezes o empreendedor tem muito isso de achar que eu tenho uma experiência no mercado, eu sei, eu conheço, é assim, mas não é bem assim que as coisas são, né? Então,
Realmente você tem que ter humildade, né, para realmente quebrar um pouco desse teu conceito, né? E aí uma outra coisa também está muito relacionada aos termos, né? Quando você vai fechar os termos de uma negociação, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas sei lá, tem uma proposta de investimento, mas o valuation não é o melhor, o valuation é muito bom, tal, mas não é só o valuation que resume, né, no final uma negociação, né? Então tem toda a questão dos termos, as questões de você realmente estar colocando um sócio para dentro, né? Mas assim, a primeira coisa que eu falo é realmente você tem que ser o primeiro a acreditar no teu negócio. Você tem que ser o primeiro a arriscar a tua pele antes de você querer, sei lá, levantar dinheiro com outro investidor, né? Então, é o teu que tem que estar na reta primeiro, né? Boa, primeiro, começando então pelo empreendedor, acreditar na sua ideia, acho muito bom a gente fazer um ponto sobre isso, né? Primeiro, o dinheiro é o teu, né? Na reta, se ninguém acreditar, você tem que acreditar. Isso ganha muito ponto com os investidores. Vocês não acham, Mari e João? Acho sim. Mari quer falar primeiro? Não, pode tocar. Tá, eu vou falar primeiro porque eu estou no degrau abaixo da Mari, depois a Mari já entra no fundo que já pega empreendedores um pouquinho mais formados, né? Mas eu acho que o Helmut tocou alguns pontos bem bacanas aí, né? Por exemplo, eu acho que todos nós aqui, eu particularmente recebo muita consulta, né, de pessoas, de empreendedores, via LinkedIn ou de outra maneira, mas no LinkedIn é o mais comum, eu recebo uma ou duas por dia, e normalmente vem assim, né? Olha, eu tenho uma ideia fantástica, né? Mas preciso de capital para realizá-la. Então, aqui já vai um primeiro conselho, aí, um primeiro observação para os empreendedores. Esse é o tipo da abordagem que leva você a nada. Não vai acontecer nada com essa abordagem, né? E você já deve ter ouvido falar muito de ideia não vale muita coisa, né? Para não dizer que não vale nada enquanto ela não está aplicada a alguma coisa. Todos nós temos ideia. Acho que qualquer um de nós aqui, quando acorda de manhã, acorda com umas 200 ideias na cabeça, né? Mas vai realizando poucas delas, né? Acho que o Helmut tocou bem aí o ponto. Então, como é que a gente olha? Quando você tem uma ideia e você acha que ela é interessante, ela vai resolver um problema, a primeira pergunta que você tem que fazer, ela vai resolver um problema real ou eu só tive uma ideia porque eu acho que ela é boa? Não, você tem que ver se ela vai resolver um problema real de alguém, né? E se esse alguém está disposto a usar a sua ideia e pagar por ela. Também não adianta você fazer um negócio que ninguém está disposto a pagar por ela, né? Então, essa é a primeira coisa que você faz. E se você acha que isso caminha, então você tem que começar a caminhar com as próprias pernas. O Helmut colocou muito bem isso, né? A gente fala muito dos 3 Fs, né? Do Family, Friends and Fools, né? Quer dizer, você vai conseguir dinheiro da família, dos amigos e dos tolos que acreditam em você, né? Que são os amigos normalmente mais perto, né? O tio, a tia, etc. Né? Você tem que mostrar que você está compromissado com aquela ideia e você está disposto a fazê-la andar, pelo menos para você ter algumas provas, né? Fazer o que nós chamamos de MVP, né? Que é uma sigla estatupeira aí, mas no fundo quer dizer o seguinte: você fazer algo, um produto, uma solução e testá-la na forma prática, mesmo que você teste de uma maneira embrionária, né? Eu gosto sempre de citar, apesar que é meio que chover no molhado, mas eu gosto sempre de citar como o Uber começou lá em 2009, né? O Uber começou assim, 2 empreendedores que faziam a conexão dos motoristas, 7 motoristas, se não me engano, que eles tinham, através do telefone, né? O sujeito ligava, pode mandar o motorista aqui, ele ligava para o motorista e o motorista ia para lá, né? Na época não existia nem o WhatsApp ainda para poder fazer a conexão. Então, você começa dessa forma, né? A segundo conselho que eu dou, não sei que não pode chamar de conselho, mas orientação, se você está precisando você já passou por essa fase, você está caminhando, mas você não tem certeza se o caminho que você está andando é um bom caminho e você precisa de algum recurso para isso, antes de você pedir dinheiro para algum investidor, né, ligar para ele ou mandar uma mensagem, eu preciso de dinheiro, peça conselho, peça uma troca de ideias, né? Acho que a maioria das pessoas, dos mentores, dos investidores, sempre está disposto a sentar meia hora, 40 minutos,
com você, agora é virtual, né? Antigamente era o famoso cafezinho, mas agora você faz virtual e você conversa, você expõe a tua ideia, faz o teu pitchzinho ali de 10 minutos e tem um feedback desse investidor, né? Se ele não souber dar um bom feedback, ele seguramente vai te ajudar a indicar alguém que possa dar um feedback melhor, que alguém que esteja na tua área, né? E aí, se você conseguir fazer essa ligação, sabe, você vai mantendo, vai alimentando essa ligação, né? Você vai criando um elo e quem sabe lá na frente esse investidor vira um investidor seu ou vai te ajudar a captar, né? Então, eu acho que esse é o caminho. O erro normal que as pessoas fazem, os empreendedores, como acho que o Helmut falou bem isso, você tem uma ideia e já vai atrás do investidor, diz, eu preciso de X mil reais para colocar essa ideia no papel, né? Essa ideia do papel na prática. E eu sempre retorno e digo isso para os empreendedores. A gente não investe, o Grupo Anjo, por exemplo, né, que são depois da família, normalmente o próximo passo, né? Ou uma aceleradora, ou um Grupo Anjo, ou os dois juntos. A gente não investe o que eu chamo de startup de PowerPoint, né? O cara pode fazer um PowerPoint muito bacana, colorido, mas enquanto ela é PowerPoint, ela continua sendo uma ideia, né? A gente investe olhando se aquilo foi testado. E normalmente, só para esticar um pouquinho mais, eu já passo a palavra aí para a Mari, a gente olha sempre normalmente três coisas quando a gente está avaliando uma startup, uma empresa para ser investida, né? A primeira é a equipe, né? Quem é essa equipe? Quem são os sócios? São eles complementares? Caíram de paraquedas naquele assunto? Ou é um assunto que eles, de alguma maneira, dominam, ou algum deles domina, já passou por aquilo, trabalhou com aquilo, né? Eu lembro um caso muito interessante, até foi lá no Founders uma vez, não sei se o Bruno vai lembrar desse caso, porque já faz tempo. Um sujeito apresentou uma proposta de uma startup imobiliária, né? Tipo o Quinto Andar, aí, né? Eu conecto o cliente com o dono, né? E até foi o Rodrigo, né, que perguntou, bom, você trabalhou com imobiliária? Os empreendedores, não. Alguma vez você comprou um imóvel? Não. Alguma vez você vendeu um imóvel? Não. Como é que você quer montar um negócio se você nunca passou por essa experiência, né? É difícil, não quer dizer que não dá, mas você tem que ter um pouco desse background, um pouco de conhecimento. Então, essa é a primeira coisa, olhar a equipe. O segundo, modelo de negócio, tem que fazer sentido, né? Tem que ser um negócio que pare em pé sozinho, não adianta um negócio que só para em pé com entrada de dinheiro, mas ele para em pé sozinho. E o terceiro, pelo menos essa é uma característica mais para o meu lado, nem todo investidor é assim, é se o mercado que essa startup está olhando é um mercado grande, é um mercado que pode ser o estado, o país ou até internacional, não seja necessariamente, mas é um mercado que pode expandir, né? Não seja um nicho do nicho do nicho, né? Daí você fica muito limitado, você pode ter uma excelente empresa, mas muito limitado no teu crescimento, e aí é difícil conseguir investidor, a não ser que seja alguém daquele ramo, daquele segmento que queira seguir, né? Então, eu diria essas coisas inicialmente aí, e passo a bola aí para a Mari, que com certeza tem mais para agregar. Legal. Assim como o Helmut, eu não vim do ramo de investimentos, né? Eu trabalhava na Endeavor e muito sempre conectando empreendedores com mentores, fazendo essa parte de apoio. Então, eu também não sabia o que era um mútuo conversível quando eu comecei na Honey Island aqui. E aprendi tudo, assim, também muito na prática, né? E realmente concordo que depois a gente, fazendo vários investimentos, entende que os fundos vão fazer 100, 200 deals e vão conhecer muito de todos esses termos, enquanto o empreendedor passa por isso, né, 3 ou 4 vezes, enfim, uma quantidade de vezes muito menor. Então, acho que a busca por conhecimento ali, né, é super importante. Tem um livro muito bom que chama Venture Deals, que eu sempre recomendo para os empreendedores, que eu li quando eu estava lá começando na Honey Island e que acho que dá uma boa clareza assim, da importância de você olhar sempre para a negociação de uma rodada como um todo e não só para a valuation, né? Que tem outras coisas super importantes que você deve olhar, como controle, posição em conselho, preferência, enfim, tem uma série de pegadinhas ali que o empreendedor precisa estar atento. Nós investimos numa fase
que o empreendedor já tem um produto na rua mesmo, então a gente normalmente vai fazer checagem de referência com clientes atuais, a gente tenta entender muito bem qual é a dor, como é que aquela startup está resolvendo essa dor e quais são os potenciais de melhoria, né? O que os clientes atuais, a gente sabe que uma startup no começo, difícil ter uma super barreira de entrada, assim, né? Que tá ainda em construção, mas já provando que o que ela entrega soluciona muito bem uma determinada dor e que com o investimento ela vai conseguir gerar um lock-in ainda maior com a sua base de clientes e agregar até mais valor com outras vertentes. Então, a gente tenta entender bem isso. Eu acho que esse ponto dos fundadores, ele é fundamental. Acho que além de convencer os anjos lá no início, ou os primeiros clientes, normalmente o empreendedor precisa convencer alguns sócios a entrarem no barco com ele também, né? A gente investiu já em solo founder, que a gente chama, né, o empreendedor que ele é o único fundador, e daí as outras pessoas ali são o founding team, mas ele é o único principal sócio, e investiu em startups que tem mais de um sócio. Então, a gente percebe, assim, eu acho que as duas têm potencial de dar muito certo, mas aquela que tem mais de um sócio, normalmente é um caminho um pouco menos dolorido, assim, né? Quando você é solo founder, acho que sente um pouco de falta de ter outras pessoas ali no mesmo barco que você. Então, na medida que for possível, acho que também é algo que é muito caso a caso. A gente tem casos de solo founders super bem sucedidos aqui em Curitiba, por exemplo, o Thiago da Olist, ali, o Alessio do Pipefy também, apesar de sempre ter tido boas pessoas junto com ele. Mas é algo que, se o empreendedor conseguir, né, trazer outras pessoas muito boas junto que complementem, acho que facilita bastante. A gente olha muito para isso, né? Conversa com os fundadores, tenta entender a complementaridade. E um ponto que a gente também olha bastante é a tecnologia. Então, o que tem até aqui, né? E qual que é a capacidade desse time atual de construir tecnologia, que sempre acaba sendo um desafio também quando a empresa não tem aquele DNA de tecnologia interno, né? Eu converso com muita empresa que já está rodando, já tem clientes, mas que ainda a tecnologia está toda fora, tem alguém desenvolvendo, tem uma fábrica de software. Então, a gente tenta entender como é que vai fazer essa internalização da tecnologia, porque a gente entende, pelo menos, né, as empresas que a gente investe, tecnologia é core, e é muito diferente quando você tem, assim, alguém vivendo o dia a dia do negócio e construindo tecnologia. Então, isso para nós é bastante importante. Eu vi que tinha uma pergunta lá no início, até para ir respondendo algumas perguntas aqui do chat, se a gente considera que os 4% do founder, né, vira talvez um desafio de cap table para rodadas futuras. Eu considero que não, desde que você faça, né, o máximo com esses 4%. Assim, eu acho que não só para founder, como para qualquer outro investimento anjo que você for captar, se você abre uma porcentagem do equity, mas não usa bem esse recurso, ele vai ficar, né, vai ocupar um espaço ali no teu cap table. Então, tudo que a gente entende, assim, que você capta e que abre cap table e que faz avançar no negócio, faz sentido, né? Desde que seja no início uma porcentagem minoritária, né? Pequena, assim, né? 4%, 5%, enfim. Até advisors no início que podem ajudar. Faz sentido você trazer se você souber aproveitar bem. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Se vem uma startup para a gente que tem os 4% do founders, mas está indo super bem, para a gente vai ter sido um ótimo investimento, um ótimo recurso ali. E daí, por último, acho que respondendo uma das perguntas que é do nosso lado, qual que é a dificuldade de encontrar oportunidades bacanas para investir? A gente conversa com muita gente, eu acho que o principal ponto que faz a gente não avançar com as oportunidades é uma falta de encaixe, de timing daquela oportunidade com o nosso foco.
E acho que isso é algo bem importante o empreendedor levar em consideração quando vai conversar com os fundos, né? Tentar entender aquele fundo, qual que é o tamanho de cheque que ele faz, que momento, aquele fundo investe em empresas acima de um determinado MRR, ou ele tem um certo foco de setor. E não é muito difícil encontrar esses critérios, assim, todos os eventos a gente fala, repete, isso normalmente tá aí, né? Tá nas redes sociais. A gente recebe bastante oportunidade de captações de 5 milhões, que não fazem muito sentido para a gente entrar com uma participação muito pequena, ou oportunidades que estão muito na ideia ainda. Então, acho que se acertar, assim, né, o investidor que está no momento que eu preciso e que vai me trazer o recurso que eu preciso e falar com ele já sabendo disso, você vai ganhar muito tempo, porque sair distribuindo pitch deck para todo mundo, acho que gasta o teu recurso, gasta às vezes o recurso do investidor que vai olhar, mas não faz sentido, ele já vai descartar. Então, acho que isso é bem importante. E um segundo ponto, que acho que para o empreendedor também é bacana, é sempre tentar chegar através de uma introdução, assim, né? Alguém que conhece aquele fundo, puxa, consegue fazer uma apresentação, a gente dá muito valor para essas pontes, né? E para essas indicações de pessoas que nos conhecem, que sabem o trabalho que a gente faz, que a gente entende que já fazem uma pré-seleção ali para a gente, assim. E acho que por último, assim, de nossos desafios, também a gente entender que o empreendedor está atuando no mercado que faz sentido, que a proposta dele faz sentido e que tem essa atração, né? Uma pequena atração, ainda que não seja um crescimento já absurdo, porque também a gente investe uma fase pré-seed, mas indícios, né? A gente busca muitos indícios. Às vezes a empresa vem e não tem nenhum indício assim, que nos fale que ela está acertando o caminho. Então, para nós, alguns indícios interessantes são puxar um ou dois grandes clientes que estão usando aquela ferramenta. Puxa, se uma Via Varejo está comprando, é porque eles estão fazendo uma entrega legal, né? Então, a gente sempre tenta buscar, já participou de um programa de aceleração, teve algum investidor anjo que a gente conhece e que é do setor e que pode passar uma referência. Então, tudo isso ajuda no nosso processo por aqui. Ótimo, obrigado. Bom, já falamos aqui, então, algumas dicas aí que vocês deveriam estar anotando, né? Skin in the game, colocar sua pele no risco, primeira coisa que a gente falou aqui, o empreendedor sempre tem que começar tomando risco. Falamos aqui sobre estágios de investimento, né? Para você procurar o investidor que está no teu estágio, que está no estágio, que investe no mesmo estágio de maturidade onde você está como empresa. Já falamos aqui sobre alguns critérios, né? Tração, um pouco de modelo de negócio também, né? Como que eles escolhem, eu gosto mais desse modelo ou daquele modelo. Então, vamos falar um pouco sobre a questão da pandemia em si, como é que foi no momento atual, o que foi diferente para fazer investimento, para escutar pitch, ou para fazer pitch, ou para se alinhar com investidores ou com empreendedores nesse momento, assim. Começando pelo Helmut, que fez uma rodada pandêmica aí recentemente, e qual foi a diferença das tuas outras negociações, desde o investimento que a gente fez em vocês, né, via ACE lá atrás, para agora, no momento aí da pandemia, como que foi essa experiência? Assim, uma das coisas também que acho que vale a pena aí a gente ter, que é uma coisa que a gente aprendeu também, relacionamento com o investidor é como uma venda enterprise. Então, você tem que começar a conversar com ele, tipo, sei lá, no nosso caso, a gente começou o relacionamento 1 ano atrás, assim. Então, a gente começou bem lá atrás, pedindo conselho, né, como o João falou, né, onde a gente pode ir, como a gente pode melhorar, tal. Nunca pedindo investimento logo de cara. E a gente foi bem, no caso da Investec, foi indicado pelo pessoal de São Paulo, lá da Endeavor, que ajudou bastante a gente também nesse sentido. E assim, o relacionamento começou realmente muito tempo atrás, né? E sempre com updates, assim, bimestrais ou mensal, né? Então,
uma das características do empreendedor, né, que quer levantar recurso é ser insistente muitas vezes. Não insistente de chato, mas pelo menos uma vez por mês tem que mandar um update lá, ó, a gente teve um avanço aqui na validação do mercado X. Ah, pô, esse mês foi um mês excelente que a gente conquistou X novos clientes. Então isso o investidor ele fica feliz também em receber esse update, né? E quando você for abrir a tua rodada de captação, você fala, ó, a gente está com uma rodada aberta agora, tal, a gente já tem os itens prontos, validados, e essa rodada vai levar a gente do ponto A até o ponto B. Então isso também é uma das coisas que os investidores eles gostam de ver, né? Tipo, onde você vai chegar com esse recurso e qual é o próximo passo depois disso, né? Então tem muitas pessoas que só tá preocupado em fechar a rodada agora e tá tudo certo. Não, não, você tem que pensar já na outra rodada seguinte, né? E acho que antes de pensar, acho que você tem que avaliar se o teu negócio faz sentido para um VC, né? Então, tem muitas boas empresas, tem muitos bons negócios que realmente não faz sentido para o VC, né? Então, como empreendedor, você tem que fazer, acho que, duas contas, né? Ah, pô, eu posso ir com minhas próprias pernas até onde que eu vou, né? Ah, não, e com capital até onde que eu consigo ir, né? Então, pelo menos essa tua conta tem que ser pelo menos 2 vezes a mais que você ir com investimento do que com as próprias pernas, né? Então, tem gente que acha que só porque recebeu investimento agora vai ficar mais fácil e tal. Não, muito pelo contrário, a barra vai subir cada vez mais, né? E aí, no nosso caso, até foi bem interessante, que a gente começou uma negociação bem antes. E assim, até uma coisa que eu senti firmeza foi dos investidores que eles falaram, não, apesar de todo o cenário tal, a gente vai continuar, a gente não vai mexer nos termos, não vai mexer em valuation, vamos manter firme com a palavra, né? Então isso a gente achou bem interessante. Mas a gente teve amigos, teve casos de conhecidos meus que, não, pô, tem investidor, o meu investidor estava com term sheet na mão, mas ele quer que eu cresça mesmo com a pandemia, que tem uma cláusula lá que ignora, tipo, a pandemia, né? Então, teve alguns investidores, teve alguns casos realmente que isso afetou. Mas no nosso caso, realmente, a gente manteve os termos, os investidores manteve os termos, não teve nenhuma espécie de alteração, assim. Então, isso vai muito do parceiro também que o empreendedor seleciona para dentro do barco, né? Porque, assim, o maior risco sempre vai ser do empreendedor, mas o investidor também tem risco. Mas ele é um parceiro teu, ele é um sócio teu, né? Então, ele tem que assumir junto com você, né, alguns desses riscos, né? Mas então a gente começou o relacionamento no ano passado, foram várias reuniões, acho que foi, sei lá, umas 7, 8 encontros com eles, né? Pelo menos mensal, até chegar ao term sheet. Então, depois do term sheet, realmente a coisa andou um pouco mais rápido, assim. Mas o primordial realmente é você prestar muita atenção nos termos, assim, e falando com colegas, realmente eles foram bem afetados aí durante essa pandemia, né? Então, acredito assim que vai ser um desafio, né? Captar recursos, mas você tem que ter em mente que tua empresa precisa estar saudável também, né? Então, se você for procurar capital quando você já está com o pé na forca, digamos assim, né? Tipo, tô só 3 meses de vida, cara, sinto muito por você, mas é bem provável que você vai quebrar, né? Tipo, então você tem que realmente procurar capital quando as coisas estão indo bem, você tá no azul, está sendo lucrativo, aí é um bom momento para você realmente crescer, né? E os investidores olham muito isso, né? Se você faz uma boa gestão, né? Então mudou um pouco esse paradigma de startup tem que queimar dinheiro, tem que viver queimando, torrando. Agora a visão está um pouco diferente, né? Então, até nós como empresa, a gente é um pouco diferente das outras empresas do mercado, né? Geralmente uma empresa faz uma rodada a cada 18 ou 24 meses, assim, né? Então a gente foi investindo em 2017, em abril, e a gente recebeu a rodada agora em abril de 2020, né? Então a gente levou 3 anos para fazer uma rodada seed, né? Até a gente teve algumas outras oportunidades antes, mas a gente tinha alguns pontos para validar, para melhorar, para a gente conseguir realmente pegar o dinheiro e realmente explodir, né? Crescer mais rápido, né? Então, acho que o empreendedor tem que ter essa consciência, né? Pô, eu vou fazer um planejamento, com investimento eu vou até aqui, sem investimento eu vou até aqui. O meu próximo passo é ir, sei lá, triplicar, ir para frente e ter essa gestão, né, dos recursos, né? E também tem que tentar entender que não é só o dinheiro que vai fazer você chegar lá, né? Então, os investidores, eles trazem muitas conexões, eles ajudam você a ter uma governança melhor na tua empresa, né? Então, isso realmente é uma das coisas que faz total diferença, assim, quando você tá
quando você é investido, né? Não sei se eu Bacana. respondi aí a pergunta. Não, muito, muito. Não, Opa! bem profundas as mudanças, né? Não imaginava que você ia ter essa visão já. Mas é bom, eu gosto do jeito de tocar a empresa. Assim, acho que o papel também do fundador, né, do founder numa startup tem que, cara, sempre procurar o que é o melhor para a empresa, né? Não o melhor para ele ou o melhor para os investidores, né? Então, cara, o que vai ser o melhor para a empresa daqui o próximo ciclo, né? Porque eu acredito que as empresas elas têm ciclos de crescimento, né? Então, uma rodada ela tem que levar você pelo menos daqui a 2 anos no próximo patamar, né? E vice-versa, né? Então, acho que uma avaliação do founder realmente é falar, pô, faz sentido isso vai me levar, esses investidores são realmente o certo para mim, estou dentro da tese deles, o que eles vão me agregar além de capital, né? Porque capital tem outras formas de você conseguir capital, né? Seja empréstimo, seja, enfim, mas realmente é a questão realmente de onde que aquele cara vai te agregar e para onde que ele vai ajudar você a levar a tua empresa, né? No nosso nível de anjos, eu acho que o Helmut tocou algumas pontas aí, uns pontos bem interessantes. Mas eu primeiro queria só fazer um comentário de uma pergunta que foi colocada, acho que bem a última pergunta. Alguém perguntou ali sobre a questão de sociedade, né? E eu já vou falar sobre isso, porque é uma das coisas que a gente olha na hora de buscar, de olhar uma startup, né? Um dos pontos que a gente procura ajudar, e eu acho que o Helmut até falou isso, até conversou, né, comentou que os investidores também ajudam a melhorar a governança da empresa, é um trabalho que a gente faz também na avaliação lá das startups que a gente vai eventualmente investir, se essa empresa tem uma governança. E aqui já vou dar uma palhinha, já defendendo o meu lado aqui, né, que eu também faço parte lá do IBGC, da Comissão de Startups, e nós temos um caderno, né, um caderno de governança para startups e scale-ups. É um caderno bem simples. Quem quiser, é muito fácil, é só entrar no site do... Opa, olha lá, a Mari está mostrando. Esse mesmo, Mari. Quem quiser, é muito fácil, é só entrar no site do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é gratuito, download, vai lá. A única coisa que vão te pedir é para você fornecer o teu e-mail, e aí você tem acesso a vários cadernos, e esse é um que é gratuito. Ele é você lê ele em muito pouco tempo, e ele é dividido por fase, inclusive fase de ação, na escala, etc. Quer dizer, bem um modelo de startup. E isso é uma coisa, respondendo especificamente à pergunta de quem fez, que a gente pede para ter, no mínimo, na primeira fase, quer dizer, a fase inicial da startup, que ainda tem pouca coisa, você já tem um acordo entre sócios, né? E esse acordo entre sócios, ele pode ser feito, sabe, uma folha de papel, 2 páginas de papel, não precisa ser nada registrado em cartório, né? Se eu quiser um advogado, como o Helmut disse, sempre é bom ter um advogado por perto para ajudar na redação, mas onde se tem ali as regras, né? Se são mais do que, logicamente, não é um solo único, mas é 2 ou 3 sócios, quem vai fazer o quê, como, quando, né? Como é que vai ser a decisão da startup, quem vai tomar a decisão, se um dos sócios quer sair no meio da startup, como é que é essa saída, quem compra a parte dele, que valor que tem, né? Se vai receber um investidor externo, como que isso vai acontecer. Então, isso é bem importante e evita esses problemas que quem fez a pergunta ali, imagino, está tendo ou teve, né? Quer dizer, que é no meio do caminho um dos sócios se desentende e daí ninguém sabe como é que acontece, né? Então, isso é importante, eu sugiro que vocês leiam aquele caderno, mas um acordo entre os sócios é bom. Com relação à pandemia, especificamente, que foi a tua questão, né, Bruno? Eu encararia 2 maneiras. Aquelas startups já investidas por nós, tanto na Anjos do Brasil quanto na Curitiba Angels, o que a gente fez foi um trabalho forte, né, com os empreendedores, e de 2 coisas, basicamente, né? Preservação do caixa, né? Do dinheiro que tem lá na startup, para justamente não acontecer o que o Helmut falou, né? O sujeito, de repente, diz, olha, semana que vem acaba o dinheiro, o que eu faço, né? Aí não tem mais o que fazer, né? Então, preservação do caixa, controle das despesas, né? Como fazer isso, quer dizer,
se puder postergar algum investimento que não vai trazer benefício a curto prazo, ficar muito próximo dos clientes conquistados, né? Porque perder um cliente nessa hora é muito mais difícil de reconquistar. Então, aumentar a relação de contato com os clientes, estar próximo dos clientes. Então, isso a gente fez com todas as startups investidas, né? A gente sempre cria um pequeno conselho consultivo, que tem um representante de cada investidor, de cada grupo investidor, se for mais de um. E, nesse momento, o conselho se reúne a cada 3 meses, mas durante a pandemia, a gente se reuniu aí até a cada 15 dias com algumas startups, principalmente aquelas que foram mais afetadas, né? Teve algumas que o faturamento caiu a zero, simplesmente a zero. Então, aí nós sentamos juntos no sentido de achar alternativas para esse empreendedor. Graças a Deus, de nossas startups, mesmo as que caíram zero, todas estão começando a se recuperar e todas tinham caixa suficiente para passar essa turbulência. E para as investidas novas, em nível de grupo anjo, realmente, como é um dinheiro de pessoa física, né? Não é um fundo, o fundo também é um dinheiro que alguém colocou lá, mas o anjo é um investimento direto na startup, houve, no primeiro momento, uma certa retração. Foi real, né? Os anjos deram uma recuada e todo mundo ficou mais preocupado ver o que acontecia. Isso está voltando aos poucos já, a gente já vê pelas reuniões que tivemos, tanto num grupo quanto no outro, já está voltando, mas com alguns cuidados, né? Acho que o Helmut tocou nesse ponto e já vinha acontecendo isso antes da pandemia, a pandemia só acelerou, que é o fato da startup ter que gerar dinheiro, né? Aquela história do só queimar, queimar, queimar e eternamente ficar queimando e para crescer precisa de mais investimento. Esse conceito já desde o tempo lá do WeWork, etc., já vinha sendo discutido, né? E agora ficou mais forte. Então, isso não quer dizer que as startups que estão buscando investimento com os grupos anjos e mostram uma perda de dinheiro no primeiro ano, segundo ano, estão sendo descartadas. Não é isso. Mas a gente quer ver aquela curva, né? Que o empreendedor tenha isso muito claro, essa curva de crescimento de vendas com a curva de custos, onde ele possa mostrar num horizonte relativamente razoável, vamos dizer assim, né? Aquela cruzamento da curva de vendas com a curva de custos, ele passa a atingir seu ponto de equilíbrio e passa a gerar resultado e gerar caixa, etc, etc. Não pode, esse ponto de equilíbrio não pode estar assim no infinito, como algumas tinham no passado, né? Ele tem que estar num horizonte aí de 0 a 3 anos, pelo menos, né? Preferencialmente menos do que 2 anos, ele tem que estar por aí. Então, isso tem sido muito mais forte nos pitch nights, a gente tem sido muito mais, pressionando muito mais o empreendedor, né, para ver se ele tem esse conhecimento, né? E, logicamente, alguns segmentos têm saído muito melhor. Aí é uma questão do cara estar no lugar certo, na hora certa, né? Então, alguns segmentos, como, por exemplo, startups de impacto social, de meio ambiente, estão saindo bem, porque isso continua, entende? Cada vez mais está acontecendo. Quem trabalha com economia compartilhada está crescendo, inclusive na pandemia crescendo, né? Algumas fintechs trabalham com transações também. Então, aí a gente começa a olhar um pouco isso. E, novamente, não quer dizer que as startups que estão em segmentos mais afetados não estão recebendo, mas você é mais cauteloso e mais, vamos dizer assim, vai mais a fundo na investigação quando você está olhando antes de você colocar o dinheiro nessas startups, né? Então, isso realmente tem acontecido, a pandemia tem acelerado esse processo. Eu não sei como é que a gente está de horário aqui, mas acho que tentando construir em cima do que o João falou, e acho que muito do que ele já explorou ali foi o que a gente passou também, uma primeira sensação de paralisia, assim, né? Um pouco aquele primeiro mês, mas que a gente já viu que começou a retomar. E o que a gente está sentindo agora, olhando um pouco mais para frente, né? O que a gente está sentindo agora a gente ainda não tem certeza de todos os impactos, é muito difícil falar até quando vai, etc. Mas eu comecei a sentir na semana passada, na semana anterior, que o pessoal está tirando a cabeça para fora d'água, assim, tipo, voltando a pensar em crescimento, voltando a olhar para o futuro e entendendo, beleza, já que o cenário é esse aqui, a gente já viu mais ou menos quais vão ser os impactos,
a gente precisa começar a olhar para frente de novo, que é uma coisa que a gente deixou de fazer por um tempo porque estava muito focado ali nos ajustes né, e mais emergenciais, assim, de custo, de despesa, de olhar mais para a retenção e tal. E agora a gente sempre começa a olhar de volta para onde que a gente vai investir, voltar a tomar um pouquinho de risco, assim, né? A empresa está com um produto legal, precisa ter uma equipe comercial um pouco maior, a gente já começa a avaliar, fazer esses investimentos para retomar crescimento. E aí, quando a gente fala da nossa estratégia ali do veículo atual, o que a gente mudou um pouco foi a gente aumentou um pouquinho o valor para follow-on. Então, para as empresas que a gente já tem no portfólio, a gente vai reservar um pouquinho mais. E para novos investimentos, a gente vai ainda fazer mais 2 investimentos, mas eu acho que já que a gente diminuiu o valor para novos investimentos um pouquinho, a gente vai ter uma barra um pouco mais alta. Então, acho que é esse ajuste, mas a gente não está deixando de investir. A gente fez um investimento na Celero, que é uma ferramenta de gestão financeira no mês passado. A gente está ativo, avaliando empresas, então, e a gente sente que o mercado como um todo também começou a girar, né? Saiu hoje um investimento de 110 milhões da Casec numa empresa chamada Remessa Online, a própria Alloy Comex captou agora, então, e a gente está vendo esses cheques maiores, né? 3 milhões, 50 milhões acontecendo de novo, então isso acho que é um bom sinal para o mercado como um todo. E além disso, a gente viu algumas movimentações de saída também, né, acontecendo, assim, alguns exits, né, nesse momento de pandemia, o mercado começa a se movimentar e, enfim, a adoção de tecnologia, acho que ainda é um momento muito positivo, pensando em toda a digitalização forçada que está acontecendo, a gente está tentando ficar bem atento a isso e encontrar oportunidades que surfam essa onda. Obrigado. Então, eu vi que você perguntou sobre a expectativa de horário, até na minha agenda estava até às 7 horas, mas normalmente esse evento ele costuma durar um pouco mais, mas se vocês têm horário para sair agora, me deixem saber aqui para eu gerenciar o tempo, senão a gente vai tocando aqui. Não, tranquilo, era mais para se a gente tivesse um hard stop, ele não me alongar demais. Não, a princípio a gente segue aqui, na hora do hard stop a Paloma vai dar um aviso para a gente aqui. Vamos lá, então. Que mais? Não, legal a visão que vocês têm de pandemia, assim, porque eu também estava achando que as pessoas estão querendo agora tentar voltar a uma atividade um pouco mais normal, em termos de vida, né? Claro que muitos tocar uma empresa nesse momento é muito mais difícil do que era antes, né? Porque você tem um cenário completamente nebuloso, e isso acaba sendo difícil para todos os gestores, né? Tanto o gestor da grana, quanto o que está colocando dinheiro, né? Como investidor, o investidor que está colocando do seu bolso. Para o empreendedor, quando vai pegar esse dinheiro e vai tomar uma decisão também, tá dando medo de tomar várias decisões. Fala, será que eu vou mesmo? Será que o que eu estou enxergando não é uma alucinação nessa tela que eu estou aqui o dia inteiro, né? Porque parece que a gente está vivendo uma vida virtual. Parece não, virou um Second Life, parece o The Sims, né? Uhum. Então, às vezes a gente precisa dar uma checada nas decisões que a gente está tomando, se apoiar cada vez mais em dados para tomada de decisão, porque eu vi uma infinidade de decisões tomadas baseadas em emoção nesses últimos 3 meses, medo, pânico, a pessoa aperta o botão do delete assim e vai ter 1/3 do time, assim, parece que é isso. E aí a hora que ele vai descobrir, né, tem um fluxo de vendas muito maior do que eu imaginava, ou o contrário, né? Esperava que ia ir bem e acaba indo mal. Então, e acho que de ser muito mais responsável com o dinheiro, acho que realmente é uma coisa que já estava vindo, já era uma discussão relevante, agora virou uma obrigação em muito pouco tempo.
de contar cada centavo e realmente fazer um orçamento base zero, assim, tipo, eu realmente preciso usar esse recurso, senão eu não vou chegar no ponto B. Virou uma coisa realmente muito crucial, né? Fora também o que o Helmut falou aí no começo sobre as questões de que tem investidores que no começo da pandemia acabaram revendo termos, né, valuations, etc. E foi um momento muito delicado, né? Porque o investidor que está entrando, ele quer entrar num negócio que está crescendo, que ele já sabe mais ou menos o ritmo que vai crescer em determinado estágio, né? Se foram os investidores que estão mais, né, para cima aí de 2, 3 milhões de aporte, acho que já é um pessoal que quer entrar para acelerar uma curva, né? Aí o problema é quando a curva vira né, parece um balão explodiu, você não sabe se vai para cima ou para baixo. É difícil estar na pele tanto do investidor quanto do investido naquele momento ali, porque você não sabe se você vai conseguir manter ritmo, enfim, fica tudo muito obscuro, né? Então, acho que tem muito empreendedor aí que passou por momentos muito obscuros aí nesses últimos 3 meses, muito difícil de tomar decisão. Muito difícil de você se apoiar numa informação que realmente tem acurácia, né? Ela está certa, que é uma informação confiável. Será que a fonte dessa informação ela é confiável para eu tomar uma decisão? Acabou virando um pandemônio mesmo que a gente está vivendo, né? Mais que a pandemia, é o pandemônio, que é quando todo mundo entra em pânico. E aos Eu acho que poucos eu acho que... Oi, diga. eu acho que o empreendedor ele tem que ter sangue frio, né? E é uma montanha-russa, né? E acho que um dos papéis é realmente colocar o pé no chão e desenhar vários cenários, desde o mais drástico, o fim do mundo, apocalipse, até sei lá, fecha a empresa, o cenário de cai 50%, o cenário reduz a zero, o cenário que reduz a tal, né? E administrando esse conflito, essa crise, né? Acho que um dos papéis do empreendedor é realmente equilibrar isso, né? Sabendo que tem um monte de família que trabalha com você, um monte de empresa, de empregado, então acho que o empreendedor realmente tem que ter sangue frio para essa montanha-russa, né? Tipo, hoje, beleza, vamos lá, puta, daqui a pouco vem uma notícia, não, vamos para baixo, vamos para cima. Então, saber administrar isso, acho que é muito, muito importante nesse período de desenhar cenários, né? Tipo, desenhar vários cenários. Desde o caos, eterno caos, até um cenário um pouco mais positivo, assim, né? A gente fez na Log basicamente 4 cenários diferentes, né? Então, um no caos total, o segundo um pouco melhor, o terceiro melhor ainda e o quarto mais otimista, né? Mas sempre tem que ser realista, pé no chão e saber até onde se consegue ir, né? Então, a gente também fez um comitê de crise lá, mudamos algumas coisas, fizemos alguns ajustes na equipe, tiramos o pessoal de vendas para ficar mais perto do cliente, algumas pessoas. Então, isso ajudou realmente bastante nesse momento bem crítico, assim. A gente foi afetado também, teve alguns churns, teve bastante não, mas teve algumas reduções, né? Mas a gente conseguiu equilibrar, assim. Então a gente viu que é mais medo das pessoas, né? Esse caos generalizado, e as pessoas, tipo, em março entraram em pânico, assim, né? Mas abril melhorou e agora maio foi um bom mês, assim, excelente, fechou no positivo. E junho está indo caminhando para ser melhor ainda, assim. Então, a gente vê que é realmente uma fase que as coisas já estão voltando, não ao normal, mas realmente a gente voltando a ter crescimento, né? Não, então, vamos falar aqui nos próximos minutos aí sobre isso que você está falando dos cenários, que eu ainda não falei com muita gente sobre isso. Só a Paloma está me dando um toque que a gente vai até 7h30. Tá? Então a gente vai mais uns 15 minutinhos. Esse negócio, tanto em investimentos, finanças, quanto no empreendedorismo, né? Sempre vem esse papo de, na hora de fazer cenários, você olhar o pior cenário possível, né? É uma coisa comum, né? Tá, mas qual que é a pior coisa que pode acontecer? E aí eu acho que o que vocês acham sobre o pior que pode acontecer depois da pandemia? Porque, pô, se eu falasse, tá, o pior que pode acontecer é uma pandemia. Pô, a pandemia já aconteceu. Quantos cenários ruins você determina dentro da pandemia? Então, é a pandemia caos extremo, risco político e briga de poderes? Ou a pandemia leve, pandemia severa, né? Como é que
você chegou a fazer múltiplos cenários de pandemia, assim, ó, nossa, a pandemia vai durar 2 anos, a pandemia vai durar 6 meses. E como que e aonde que estavam as principais variáveis que preocupam vocês? É na receita? Pô, eu não vou gerar receita, não vou vender, ou puta, os custos vão piorar, eu vou começar vai começar a custar mais caixa, ou quanto de dinheiro eu tenho disponível para atravessar esse momento? Aonde que vocês olham com mais cautela assim no momento de desenhar cenário e o que mais preocupa? No nosso caso, né, como a gente é um SaaS de recorrência, assinatura, né, a gente olha sempre o MRR, né, então, sei lá, a gente tem hoje 350 clientes. Pô, vamos dizer que metade desses clientes cancelam. Porque, assim, querendo ou não, com a pandemia, com o isolamento social, você tem uma recessão econômica muito grande, né? Então, e isso acaba afetando as empresas, né? As empresas que importam matéria-prima, com essa alta do dólar, chegando a quase R$6, você vê que realmente não é tão competitivo você importar uma matéria-prima do que você tentar produzir isso, né? Então, a gente desenhou vários cenários de queda de receita, né? E aí, que tipo de ajuste tem que fazer, né, na questão dos custos para ficar no positivo, né? Então, a gente fez 3, 4 cenários, basicamente, nesse sentido, assim, né? É interessante, né, escutando aí o Helmo falando. Eu também estava falando no começo, né? Eu sou conselheiro de empresas tradicionais, né? Quando entra numa crise, as decisões são as mesmas, né? Não importa se é nova economia, velha economia, você vai pelo mesmo caminho. Você preserva o caixa, você segura despesas, orçamento base zero, desenha cenários, né? Como você falou bem, cenários. No meio da pandemia, o cenário era mais negativo, super negativo e trinegativo, né? Agora, claro, agora que está saindo da pandemia, os cenários já são razoável, um pouquinho melhor, né? Um pouco mais otimista. E o que nós olhamos, quer dizer, como investidor, eu acho que, como o Helmo falou que o empreendedor nessa hora tem que fazer isso, eu acho que o investidor nas startups ele tem que ajudar o empreendedor a fazer a mesma coisa. Ele não pode se desesperar também e o mundo vai acabar, né? Eu vou perder meu dinheiro. Nesse momento, ele tem que fazer esse papel de sentar com o empreendedor e ajudá-lo a pensar esses cenários, ajudá-lo a pensar alternativas de receita, né? Recentemente foi feita uma pesquisa e mostrou que a grande preocupação, até respondendo a tua pergunta, né, Bruno? Você sabe disso, eu sei, mas você fez essa provocação. A grande preocupação da grande maioria das startups foi receita, né? Porque o custo você controla, você tem como controlar, né? Você, na pior das hipóteses, reduz o teu quadro. Agora, a receita é externa, você não tem como controlar. Se o cliente corta, ele corta, né? Mas o que a gente percebe que existe já um otimismo. Quer dizer, primeiro, a gente sabe que o país, para quem só atende o Brasil, isso vale para o mundo também, o país vai sair mais pobre da pandemia, né? Isso é quase que natural, né? Você tem um índice de desemprego maior, com mais gente desempregada, cada desempregado, além do problema particular daquele desempregado, é um consumidor a menos, né? Sendo um consumidor a menos, em linhas gerais, as coisas, né? O consumo vai cair, né? E vai se consumir menos isso, menos aquilo outro. Então, se tem um efeito prático, vai ter um efeito, né? Você vai ser o PIB esse ano menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, ninguém sabe, mas fala-se nesse range, né? Então, vai subir. Então, o importante é você desenhar um cenário que contemple isso. Agora, volto a dizer aquilo que eu falei agora há pouco, depende em que linha de segmento você está. Por exemplo, o Helmo está num segmento que, apesar do dólar ter subido, agora já recuou, né? Voltou para o patamar de 5, já se fala um pouquinho menos. É um segmento que tende a continuar forte, entende? Então, você talvez tenha um segmento interessante. Quem está em, como eu falei, economia compartilhada e tal, tende a crescer muito. Marketplace é outro que está crescendo muito, né? Plataformas de comunicação, a que nós estamos usando aqui, a Zoom, né? Um troço maluco, né? Vale mais que um monte de companhias tradicionais, né? O valuation subiu 3, 4 vezes em um período de 3 meses, e tem aqueles segmentos que vão ser mais impactados. Eu diria que quem está no ramo de moda, de roupas, né? De calçados, tem que levar isso em consideração, porque o sujeito vai ser impactado, né? Não tem como.
Então, mas eu acho que eu sou muito otimista nessa parte, concordo com o que a Mari falou agora há pouco, os fundos já tiraram, como é que você usou, Mário, a expressão, tirando a cabeça fora d'água, né? Ou fora da areia, né? Já estão olhando, quer dizer, as pessoas já estão olhando oportunidades, eu acho que vão ter oportunidades interessantes e para quem tiver boas empresas, bem manejadas, bem redondinhas aí, mesmo que o nível de faturamento tenha caído, mas o sujeito conseguiu contornar, adequar, ele tem capacidade, ele vai ter dinheiro disponível no mercado, né? Até o Bruno, não sei se vai comentar, mas você fez uma pesquisa recentemente e publicou, mostra que a tendência nós temos investimento em venture capital esse ano maior que o ano passado, né? Pelo menos as previsões. Então existe esse recurso. O que ele vai ser mais seletivo, né? Mais seletivo. E o cenário, evidentemente, vai depender do segmento que cada um está. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que a gente às vezes menospreza a capacidade humana de reação, né? O pessoal, acho que o povo em geral, as pessoas são empreendedoras, né? O pessoal que perde, o brasileiro especialmente é muito empreendedor, né? Por necessidade, é verdade, mas ele é muito empreendedor. O sujeito perde o emprego, ele vai fazer outra coisa, ele vai vender isso, vai fazer aquilo e vai gerando receita, né? E bem ou mal, a gente concorde politicamente, não concorda, não é o tema aqui, o governo injetou um mundaréu de dinheiro na economia, né? Desde aquele R$600 direto, mas linhas de crédito, um monte de coisa, foi uma quantidade enorme que o Brasil acho que nunca injetou na economia. Isso, de um lado, logicamente, prejudica as contas públicas, mas do outro lado, faz a economia não se colapsar totalmente, né? Então, eu acho que dá para desenhar cenário. Essas empresas que eu sou conselheiro, fora as startups, as economias tradicionais, todas estão traçando já cenários muito mais positivos do que estavam traçando há 2 meses atrás, né? Quer dizer, muito mais assim, dentro de uma realidade logicamente pior, mas muito mais positivos do que estavam traçando. E eu acredito nisso. Eu acho que nós vamos caminhar, nós vamos ter algumas surpresas bem positivas aí, dentro desse cenário negativo, né? Sendo bem claro, né? Acho que nossa visão geral assim, é bem similar. Fico feliz que a maioria das startups que a gente investiu não ficou naquele cenário super pessimista que tinha sido desenhado, assim, né? Tipo, 50% da receita ou 30% da receita. A maioria conseguiu. Mas acho que foi bom ter desenhado esse cenário super negativo, assim, e ter se preparado para ele. E no final não ter sido tão ruim, né? Porque agora a gente vê que ganhou bastante eficiência também e está com fôlego para aguentar talvez um cenário negativo não tão profundo, mas um pouco mais longo. Que acho que é essa que tem sido a nossa dúvida, assim, né? Quanto tempo vai durar essa diminuição da receita ou essa dificuldade um pouco maior para vender? Não tão ruim quanto a gente tinha imaginado, mas se for por muito mais tempo também vai ser um efeito bastante negativo. E aí, como a gente investe muito em empresas B2B, a gente sente um pouco depois também, assim, né? Então, tem um exemplo de uma empresa que a gente investe que é a Tecnofit, e eles são um sistema de gestão para academias, né? Então, assim, academias fecharam. Como é que, num primeiro momento, a gente falou assim, né? Como é que vai ficar? O cenário não ficou tão ruim quanto a gente imaginava, e eles foram super proativos em pensar em né, como é que eles poderiam usar os recursos naquele momento. E aí focaram muito em redes, em enterprise, então as redes que estavam com as unidades fechadas, mas várias fazendo projetos de tecnologia, né, se informatizando, digitalizando vários processos. Conseguiram trazer grandes clientes, que foi muito bom. E ao mesmo tempo, agora na volta, as pessoas vão precisar agendar horário na academia, né? Elas não vão conseguir chegar e todo mundo ir ao mesmo tempo. Então, quem tiver um sistema de agendamento mais robusto vai sair na frente. E eles têm isso pronto. Então, foi super legal, assim, que de alguma forma, apesar dos pesares, essa volta, né, aos poucos, eles vão conseguir ter uma vantagem importante de sistema versus outros players do mercado. Então, eu acho que a gente ainda está
entendendo assim, né, como é que vai ser o impacto para esse pequeno empreendedor, tanto falando em academias quanto todas as empresas que software B2B, né? Como é que o cliente vai sofrer ali na ponta? Eu acho que isso ainda é um pouco incerto, né? E a gente tenta ficar acompanhando um pouco quão saudável está esse cliente, se ele está conseguindo se manter, se a receita dele está conseguindo se manter. Mas acho que para mim, assim, o cenário pior seria a gente ter essa segunda onda que já está acontecendo, né? Curitiba mesmo meio que abriu, depois fechou, e isso acho que deve continuar acontecendo por um tempo. Mas se isso for muito longo, também acho que prejudica um pouco, principalmente esse pequeno empreendedor que às vezes não vai aguentar, né? Acho que muita gente acaba fechando as portas e todo mundo sofre. Então, é isso que a gente está tentando acompanhar e, de alguma forma, se adaptar e, no que for possível, ajudar esse cliente menor, seja com alguma coisa que pode alavancar as vendas dele mesmo online, seja dando algum tipo de condição especial, né, para esse cara sobreviver e a gente tá junto com ele lá na frente. Ótimo. Bom, pessoal, vamos indo para o encerramento aqui. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, respostas, que a gente vai responder logo em seguida, aqui depois do encerramento. Então, vou passar para as considerações finais. Bom, da minha parte aqui, eu tenho que, né, complementar o João, que ele falou sobre uma pesquisa que a gente conduziu. Desde ali do começo da pandemia, a gente teve um contato muito intenso com a nossa comunidade de investidores, que é uma comunidade muito ativa, muito engajada, que tem, acho que, cerca de 80% até 90% dos investidores mais ativos e mais públicos do Brasil nela, para conversar com eles, entender o que eles estavam enxergando, e também para rebater um pouco de algumas notícias que saíram na mídia dizendo que os investidores não iam mais investir, que a era das startups acabou fazendo um grande terrorismo. E o que a gente descobriu, na verdade, foi o oposto. Assim, por mais que a gente conseguiu identificar que a liquidez dos investidores, por um curto espaço de tempo, ela começou sendo né, direcionada para a Bolsa de Valores por um tempo, e que a liquidez da pessoa física muito provavelmente ia ficar um pouco restrita, porque a pessoa física, né, tem que gastar dinheiro, talvez nesse momento, mantendo isso no colchão, com medo de que, né, ele não vai conseguir trabalhar ou que a sua empresa não vai ter lucro suficiente. Muita pessoa física guardou esse dinheiro e falou, nesse momento não vou investir em startups, que é muito o caso de vários anjos. Nem todos, né, mas vários anjos. E aí tem um cenário oposto, que é dentro da comunidade de venture capitalists, né? A gente falou muito aqui sobre VCs, que são esses fundos de capital de risco. Eles, na verdade, estão com uma quantidade recorde de dinheiro comprometido para investir, que ainda não foi investido. Então, na verdade, o contrário. Assim, nunca teve tanto dinheiro institucional de fundos e veículos de investimento pronto para investir no Brasil. Isso é uma coisa muito diferente de qualquer outra crise que o Brasil passou. Tem muito dinheiro de fundos pronto para ser investido, então, na economia real, não é na economia financeira. Isso é diferente do que aconteceu nos outros casos. A gente está falando aqui de alguns bilhões de reais disponíveis. Já na minha conta, já tinha passado de 3 bilhões de reais que estão comprometidos e não foram alocados, o que é uma soma bem expressiva, considerando o passado do Brasil, né? Não considerando uma comparação internacional que não faria sentido, mas considerando o Brasil contra o Brasil mesmo. E uma coisa que nunca aconteceu é, numa crise internacional, normalmente o Brasil ele tinha que subir seus juros básicos para poder conter a escalada do dólar. Isso sempre foi feito no Brasil, não vou dizer sempre, mas em grande parte das crises que eu estudei,
sempre você tinha uma autoridade monetária, enfim, né, todo o Ministério da Economia, tentando segurar dinheiro aqui dentro, aumentando os juros locais. Isso fazia com que ficava ainda menos incentivador você investir numa outra empresa ou na sua própria empresa, porque era preferível você comprar um papel do governo, um título público federal, uma renda fixa. Mas nessa crise não, nessa crise eles abaixaram o Paulo Guedes como ministro da Economia. Ele tomou uma decisão clara ali de deixa o câmbio flutuar, que o câmbio vá para cima, mas os juros vão para baixo. E isso fez com que o rentista brasileiro tenha sido extinto, né? O rentista, a pessoa que vive de renda no Brasil, ela pegou coronavírus, porque essa pessoa não existe mais. Não existe mais rentismo no Brasil. Então, o investidor que ele quiser investir para ganhar dinheiro, ele vai ter que tomar risco. Isso ficou claro. E o investidor que ele quer não perder, que ele quer poupar o dinheiro, ele vai para a renda fixa. Mas você não existe mais essa chance de ser um investidor de renda fixa. Não existe mais. Então, isso vai fazendo com que as pessoas vão pular cada vez mais para dentro da Bolsa de Valores, e da Bolsa de Valores também isso vai cascatear para investimento na economia real. E isso vai acontecer. Então, tem muita gente animada, tem muito investidor querendo conhecer empresas legais. Claro, está todo mundo ainda meio ressabiado com a crise, né, com a condição de saúde em si. Mas isso vai passar, em pouco tempo isso vai passar, né? A gente já viu muitas rodadas de investimento grandes saindo nesse tempo. Foram rodadas novas, que não necessariamente foram negociadas antes da crise. Então, a gente está super animado. Aliás, eu publiquei aqui no chat aqui o post que eu fiz, né, a carta aberta ao ecossistema brasileiro. Sugiro que vocês leiam, porque ela é uma carta super bem fundamentada. Não porque fui eu que escrevi, na verdade eu escrevi pegando o sentimento de muitos investidores e de muitos outros materiais de outros investidores e como que eles estavam avaliando o cenário atual. Então, tem muitas razões para crer que tecnologia é o novo vencedor dessa crise, e é para lá que todo o dinheiro do mundo vai acabar indo, e não para investimentos de outros tipos. Então, a gente está muito animado. Não deixe de empreender por causa da crise. Aliás, empreenda ainda mais. Sabe, vamos construir produtos e serviços que as pessoas precisam e vai ter capital para investir em você, tá? Então, confiança que são os empreendedores que vão salvar o Brasil e o mundo desse cenário difícil. E é assim mesmo, né? O empreendedorismo ele é acíclico. Ele independe de ciclo econômico. Não é uma questão de se a economia vai mal ou vai bem, as pessoas vão empreender mais ou menos, né? Aliás, eu até desconfio que quando as coisas vão mal, as pessoas empreendem ainda mais, né? Com mais desemprego, você tem mais empreendedorismo gera mais emprego. Então é isso. Obrigado por estarem aqui. Vou passar as considerações finais aí para os outros. O Helmut, pode continuar. Eu acho que o papel do empreendedor é se adaptar, né? Acho que a maior capacidade numa startup é ela aprender o mais rápido possível, né? E pivotar, mudar o curso. Então, diferente de uma empresa tradicional, que tem toda uma estrutura grande, hierárquica, uma startup ela consegue mudar ali bem rapidamente, né, o rumo de uma situação, né? Então, a gente realmente vê que essa mudança, assim como a gente está perdendo cliente, o nosso concorrente está perdendo cliente, e o mercado ele está virando de cabeça para baixo, né? Então, agora, na nossa visão, né, agora as empresas elas vão precisar mais de tecnologia, de eficiência, de informação, para saber realmente, de fato, o que está acontecendo, que rumo que vai seguir esse novo normal, né, que todo mundo fala, né? Mas é isso, eu agradeço aí. Valeu, Bruno, pode contar comigo aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Ok, deixa eu... bom, também de novo agradeço aí o Bruno pelo convite, Helmut e Mariana por compartilhar esse painel, muito bacana. E a minha mensagem também é muito parecida, eu sou bem otimista e aproveito aqui já para fazer o meu marketing, né? Nós buscamos mais investidores anjos, então se tiver aqui na plateia, aí, que está na audiência, que está nos escutando, gente pensando, procure a gente.
Esse é um ecossistema bacana. Como o Bruno disse, ser rentista hoje em dia não vale a pena, né? Você vai ter uma renda muito baixa e você investir na bolsa, ok, é um investimento de risco, mas é um investimento que você não controla, né? Enquanto que se investir numa startup, você é um investimento de risco, mas você está junto ali com o empreendedor, você está acompanhando, sabe o que está acontecendo e pode ajudá-lo, né, no momento de dificuldade. Então, quem quiser saber mais sobre investimento anjo, procura a gente aqui, procure o Bruno, procure o Mário, procure eu, como achar melhor. A gente está buscando mais gente para nos ajudar nesse ecossistema. E parabéns, Bruno. Um ótimo painel. Valeu. Eu concordo, acho que a palavra dos próximos dias e meses e anos é eficiência, produtividade, e só com tecnologia a gente vai conseguir elevar o nosso grau de produtividade. Tem muita oportunidade e acho que um ponto importante também é que com essa crise e talvez empresas grandes deixando algumas boas pessoas né, que tiveram que sair por alguns cortes que foram feitos, acaba sendo uma super oportunidade para você encontrar bons sócios que estão repensando o seu momento, pensando em empreender. Então, a gente entende que é bem possível que venha uma onda de talentos aí empreendendo super positiva, né? Então, a gente está bem animado com isso, continua investindo, continua acreditando. Relembrando, o investimento em startups é longo prazo, não é curto prazo. Então, assim, a gente está vivendo a crise agora, mas a gente está investindo para daqui 3 anos, 5 anos. Então, a gente está sempre olhando para a construção, né, no futuro. E agradeço aí pelo painel, super legal a história do Helmut com a Comex. Acho que é um super case de sucesso aqui de Curitiba, de alguém que conseguiu captar nesse momento. E acho que é como ele falou, né? O empreendedor é o primeiro a tomar o risco do negócio, ir atrás, ter persistência, e que é possível. Acho que sendo bem pragmático e fazendo as coisas com vontade, sempre vai ter alguém, né, interessado em estar junto ali no momento mais inicial, o investimento anjo, até chegar nos estágios mais avançados. E é um prazer fazer parte desse ecossistema nosso aqui que tá funcionando super bem. Assim, a gente fica bem feliz com isso. Valeu, pessoal. Então, só fechando, quem quer empreender, se inscreva aí no Founder Institute, capítulo Curitiba, que vai ter pelo menos nós 4 e mais uma safra de mais 100 mentores para te ajudar, para te apoiar na tua jornada de início aí do começo da tua jornada. Então, muito obrigado pela presença e a gente se encontra numa próxima oportunidade.